e nós no mundo precisamos muito. Conheça, sintonize, ajude a divulgar. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Mais Saúde começando hoje, dia 22 de setembro, como anunciado na semana passada pela Aninha, né? Ana Paula, missionário da comunidade Canção Nova, que é meu anjo da guarda, que fica aqui no estúdio, enquanto eu fico lá em casa fazendo o programa ao vivo com vocês, né? Nós anunciamos que hoje teríamos a honrosa visita da doutora Denise Carreiro. Então, hoje é esse programa maravilhoso com a doutora Denise Carreiro e vocês estão aqui com ela à disposição. Se não dá para responder todas as questões hoje que vocês fizerem para ela, nós já combinamos de, numa próxima oportunidade, responder. Porque hoje eu estou pedindo para a doutora Denise falar sobre o novo livro dela, que foi lançado agora, no último congresso de nutrição funcional que teve assim recentemente, e é um livro que se chama O Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença. E esse livro vai ser sorteado somente para quem ligar para cá, senão a gente não consegue fazer o sorteio. Então, ligando para 0 operadora 11 20 39 1410 20 39 1410. Apesar da doutora Denise já ser assim, habituê da casa, vamos que você esteja ouvindo pela primeira vez o programa Mais Saúde. Doutora Denise Carreiro, ela é nutricionista formada pela USP, especialista em nutrição clínica, com pós-graduação em nutrição clínica funcional, e ela é docente, professora dos cursos de pós-graduação de nutrição clínica funcional do Centro Valéria Pascoal. Denise, que prazer, estava com saudade de você. Prazer é meu, Gisela. Sempre bom estar aqui. Muito bom, né, Denise? Denise, fala, por favor, conta tudo pra gente sobre esse livro espetacular que fala desse nosso segundo cérebro, que alguns dizem até que é o primeiro, né? Que é o intestino. Pois é, hoje a dúvida é essa, né? Se ele é o segundo ou se ele é o primeiro. Quanto mais se estuda, mais isso é colocado em dúvida, né? E essa ideia, um pouco, né, da gente colocar do ecossistema, foi em função de uma preocupação que é necessária com o ecossistema, né, ambiental, que já vem há muito tempo, mas que na verdade não tem a mesma preocupação com o ecossistema interno. Mas, Denise, sabe que eu fico impressionada? Eu sexta-feira vou fazer uma palestra lá em Aparecida do Norte por um assunto da igreja, né? O CONEIGE, que chama, que é todo o pessoal ligado à parte administrativa das paróquias, etc. E eu vou falar como alimentação melhora relacionamentos, né? Humor, etc. e tal. E é incrível, as pessoas vão construir uma igreja, o melhor vitral, melhor banco, melhor decoração. Mas as pessoas não percebem as coisas nelas, porque elas são mais preciosas do que um imóvel. E as pessoas parecem que dissociam isso. Com certeza, Gisela. Quantos anos nós estamos nessa batalha, né? Nós há muito tempo a gente já estuda, tanto é que eu coloco nós, principalmente na nossa área de nutrição, que a gente pesquisa muito as causas dos desequilíbrios nutricionais e como esses desequilíbrios nutricionais interferem na parte física, mental e emocional, né? Só que isso é uma coisa que a gente sabe que ainda é totalmente desconhecida, principalmente quando você pensa até na comunidade científica, né? De uma maneira geral. E aí, mais do que nunca, a hora que você pensa na interferência que uma microbiota intestinal tem
nessa saúde física, mental e emocional. Quer dizer, o eixo microbiota intestino-cérebro, que hoje está sendo estudado no mundo todo, né? Então a gente tem hoje o projeto Microbioma nos Estados Unidos, o projeto MetaHit, que é na Europa, né? Falando o estudo da microbiota intestinal, e o projeto Microbioma nos Estados Unidos estudando e tentando identificar esse nosso microbioma, ou seja, nós temos para cada célula humana existem 10 células de bactérias, quer dizer, que formam a nossa microbiota. E por que é microbioma? Na verdade, microbioma é um termo usado para falar sobre a conversa que existe, ou a troca que existe entre os genes das bactérias, os genes desses micro-organismos, com os nossos genes. E é uma conversa diária, é o tempo todo esse processo. E isso vai determinando as nossas funções, só que funções físicas, mentais e emocionais. Porque aí entra a epigenética, né, Denise? Quer dizer, você tem o que você herdou do papai e da mamãe, mas o meio ambiente pode fazer com que essas coisas mudem de figura, né? Para melhor ou para pior, né? Sem dúvida nenhuma. E de um tempo para cá, tem sido para pior. Infelizmente. Né? Porque até quando foram descobertas as bactérias, na verdade elas foram descobertas como sendo coisas ruins, sendo coisas agressivas. E de lá para cá, todo o esforço que existe é um esforço para tentar combater, né? Então existe desde o antibiótico até uma série de aditivos químicos, né, que são colocados como é que chama? Quando você vai fazer, me fugiu a palavra. Vai fazer o quê? Pasteurização. Pasteurização. Né? Então tudo para combater. E não existia, né? Quer dizer, de um tempo para cá já se sabe isso, mas agora está sendo mais conhecido os detalhes de como que essa microbiota chamada saudável, né? Do quanto que ela interfere em todos os níveis de funcionamento do nosso organismo, inclusive determinando o sistema imunológico, as funções endócrinas, as funções cerebrais. Pois é, Denise, por exemplo, como a gente tem tocado muito nesse assunto das emoções, inclusive até por conta do meu último livro, aonde essa microbiota pode, de que maneira, afetar as emoções? Existem vários processos pelos quais isso pode acontecer, né? A microbiota saudável, ela determina a integridade da parede intestinal. E a integridade da parede intestinal vai fazer com que o organismo absorva nutriente e não deixa passar macromoléculas. Essas macromoléculas que passam, acabam fazendo com que o organismo produza substâncias pró-inflamatórias para combatê-las. Só que essas substâncias pró-inflamatórias podem levar a processos inflamatórios locais, como a gente já falou várias vezes, rinite, sinusite, bronquite, dermatite, só que essas mesmas substâncias pró-inflamatórias podem, no sistema nervoso central, fazer desviar a formação da serotonina, ou seja, diminui a formação da serotonina e aumenta a excitação de célula nervosa. Com isso pode levar desde dor de cabeça e enxaqueca até agitação mental, distúrbio de concentração, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto, e pela queda da serotonina, ansiedade, depressão, aumento na necessidade de comer carboidrato do fim da tarde para a noite, falta de saciedade, compulsividade, alteração de qualidade do sono. Aposto que tem um monte de gente que está nos ouvindo e está dizendo, sou eu. Doutora, sou eu. Isso é intestino, né? Que a gente está hoje nesse tema maravilhoso, que é o novo livro da doutora Denise Carreiro, O Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença, que você pode ganhar, porque o sorteio dele hoje é este livro. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Bom, tem duas perguntinhas aqui, uma que é passada e que foi da Shirley, que ela pergunta, apesar de não ser bem dentro do nosso tempo, mas de repente até é, porque depende do efeito colateral das coisas, pode afetar o intestino, né? Eu tenho 47 anos, meu filho 23, gostaríamos de saber se podemos fazer uso do cloreto de magnésio, PA, e se tem alguma restrição. O que é esse cloreto de magnésio, Denise? Então, sabe o que é? É aquele processo, quanto mais se estuda,
mais a gente vai começando a entender a importância de como os nutrientes determinam as nossas funções. E a gente costuma falar que o magnésio é o mineral maestro, né? Então ele tem uma ação importantíssima em todas as funções do organismo, ele determina a ação dos outros micronutrientes. Quando a gente estava em aula, o pessoal dizia assim, responde magnésio que você acerta. Quer dizer, a primeira pergunta, o que vai em tal situação? Magnésio, tá, e que mais, né? Mas o magnésio sempre estava lá. Você sempre acertou, né? Nunca... E aí, entra nesse processo, fala assim, bom, então, como é que nós vamos tomar esse magnésio? Pronto, cloreto de magnésio. Só que quando você pensa óxido, cloreto, enfim, sais inorgânicos, ou mesmo até alguns orgânicos, mas mais os sais inorgânicos, a absorção não é igual e ele pode acabar, dependendo da sensibilidade individual, interferindo no estômago, sendo irritante para estômago, para o intestino, né? Então, a melhor maneira da gente suplementar o magnésio, por exemplo, em primeiro lugar, é comer legume, verdura e fruta, né? Exatamente. Mas se a gente quiser feijões, né? O grupo do feijão é riquíssimo em magnésio, né? Cereais integrais, se a gente pegar aqui no amaranto, Não, só que o pessoal joga água fora. Eu digo, faz aquele pucheiro, como na Espanha, que é como se fosse um feijão com a água, né? Porque o magnésio vai lá para a água, o pessoal escorre, joga fora e o magnésio em si fica bem mais pobre no grão de bico, né? Mas a gente tem também o tal do suco verde, né? Ah, não, isso é uma benção. Quer dizer, o magnésio, ele é o que dá a cor à clorofila, quer dizer, desculpa, a clorofila é o que dá a cor verde. E o magnésio ele é como se fosse o ferro da hemoglobina. Exato. Ele faz parte da clorofila, exato, né? Então, tudo que você vê de cor verde tem que ter magnésio. Uhum. Então, a hora que pega, o suco de couve, legal, mas o suco verde, qualquer suco verde, ele vai aumentar a liberação de magnésio. E você acaba tendo uma eficiência muito maior, porque é um magnésio que está presente nos alimentos, ele é próprio para ser absorvido, tudo, do que entrar com um sal inorgânico ou com uma coisa do cloreto. Então, sempre comida, né, Denise? Eu acho que no alimento você consegue ter este magnésio desde que você tenha um consumo frequente, né? E principalmente evita excesso do que elimina, né? Então, uma das coisas que elimina, a gente sabe que é o cálcio do presente em leite de vaca, né? Então, em quantidade excessiva, eles acabam facilitando a eliminação do magnésio, né? E aí o queijo entra nessa linha também, Denise? São os derivados de leite, né? Porque para o queijo e iogurte você precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo. É tudo concentrado, né? Então é sempre lembrando do mesmo processo, né? Dependendo da característica individual, o problema é o excesso de consumo, né? E eu fico assim abismada, Denise, porque para você absorver o cálcio, você precisa do magnésio. Mas se você tem cálcio demais, você elimina magnésio. Aí a gente não entende porque tem osteoporose em quem toma muito leite, come muito queijo, Por isso que a gente vê que na maior parte das vezes o que efetivamente vai fazer recuperar uma massa óssea é o magnésio. Olha que incrível. Né? Porque ele faz o cálcio pro lugar certo, né? Exato. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Uma vez o médico disse que eu não devo comer verduras cozidas, pois atrapalha o funcionamento do intestino. Isso é verdade? Será melhor então comê-las cruas? É a Ângela, do Jardim das Esmeraldas. E esse médico, Denise? Então, o que acontece, e aí assim, até voltando um pouquinho lá pro lado do que a gente estava falando dos probióticos, olha que lindo que é isso, né? Então, encantada. Então, quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo quanto que o atual comportamento alimentar, que as pessoas diminuíram o consumo de legume, verdura, fruta, etc., o que isso pode interferir no organismo. Tem estudos mostrando que o Lactobacillus plantarum, que é um probiótico altamente benéfico para o organismo, ele foi praticamente extinto nos Estados Unidos. 75% da população já não tem mais esse probiótico em função do não consumo de legume, verdura e fruta. Ou
ou do alto consumo de alimentos processados. Então, aonde ainda se mantém um pouco desse probiótico, né? Nas culturas nas pessoas que cultivam essa ingestão do alimento natural, pouco processado, como algumas culturas lá adventistas ou, né, presentes lá nos Estados Unidos. Então, a hora que você ouve falar legume ou verdura cozida não é para ser consumido, minha Nossa Senhora, né? Então, com certeza, é importantíssima a salada verde crua, é importantíssimo o legume cozido, o legume cru, a verdura cozida, a verdura crua, as frutas, os cereais integrais, as leguminosas. Então, isso não existe de um legume cozido prejudicar o organismo. Isso não tem como existir, tá? Então, com toda certeza, eu dou uma verdura cozida. O que acontece é que, quando você come o alimento cru, ele tem uma eficiência maior em algumas coisas. Tem mais enzima digestiva, né? Vai ter mais fibra, então ajuda mais, né, no processo da formação de uma fezes, das fezes mais amaciada, com mais consistência, com mais facilidade. Os alimentos mais crus, eles acabam sendo também uma melhor fonte de fermentação para as boas bactérias. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa na nossa alimentação, a gente tem que trabalhar tudo junto. É a salada verde crua, é a fruta natural, é o legume e a verdura cozida, enfim. Né? Não existe isso de esse é bom, esse não é. Todos são, né? E para a gente beneficiar, assim, digamos assim, contemplar, nada melhor do que começar com uma salada crua, que aliás na Europa se come no final, porque a gente não deixa o prato quente esfriar, né? Por isso que salada se come no fim. Mas aqui no Brasil a gente acaba comendo no início. Então, começar com uma salada crua, depois o seu arroz, feijão, proteína e algo cozido, né? Fica perfeito. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. E hoje nós estamos sorteando o livro da doutora Denise Carreiro, o Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença. Denise, que número é esse seu livro? O 9º. Ai, já pensou no 10º? O que você vai escrever? Estamos pensando. Ai, gente, ela faz um suspense. É que a gente tá com algumas possibilidades. Não, então já estamos vendo viu. qual vai ser. Porque o que aconteceu foi isso. Quando a gente começou a perceber que estava começando a se falar muito mais sobre os probióticos, sobre a microbiota, e com muitos conceitos errados, né? Muitos conceitos errados. Então nós falamos assim, não, tá na hora da gente pegar todo esse processo, porque o intestino está sendo chamado aí, né, por vários profissionais como o órgão esquecido, né? Ai, que interessante. Então, é um órgão esquecido, principalmente na medicina. O doutor Hélio Pova que tem um livro chamado o Cérebro Desconhecido, isso. O Cérebro Desconhecido. E para a medicina mais tradicional, né, de uma maneira geral, eles falaram assim, nós esquecemos do intestino. O intestino é aquele órgão que se preocupava se estava preso ou solto ou com uma síndrome do intestino irritável. Exato. E olha lá, entendeu? Então, por isso que ele está sendo hoje, né, chamado de o órgão esquecido. Gostei. E aí eles estão começando a ver e entender que a ação hoje, ou o que acontece no intestino, determina o resto do organismo, todas as funções físicas, mentais e emocionais. Só que quem determina que esse intestino tenha a sua função na sua plenitude é a presença da microbiota saudável. Então, existe uma série de colocações hoje que acabam sendo entendidas de maneira errada, até mesmo do processo do que é o probiótico. Então, assim, o probiótico vai ter que comer alimentos fermentados, etc. Na verdade, o fato de ser um alimento fermentado, ou o fato de repente ser acrescido de um tipo de bactéria saudável, isso não faz com que esse alimento seja um probiótico, né? E não é o consumir um alimento fermentado ou de repente colocado pasteurizado, né? E colocado lá uma cepa no meio que vai fazer com que ele tenha o conceito do que é um probiótico. Agora, o que é mais importante do que isso?
por que as pessoas estão com tanto problema nessa microbiota? Por que a hora que nós damos uma suplementação de probiótico, né, em cápsulazinha, etc., na verdade nós não estamos suplementando, nós estamos repondo. Exatamente. Né? Porque além dessa alimentação ser altamente pasteurizada e com aditivos que matam fungos e mais bactérias, isso você está se referindo né? àqueles produtos comerciais que prometem bactérias intestinais dentro deles, né? Exatamente, né? E que a gente já sabe que não tem uma ação probiótica. Ele pode ser um alimento ou um produto, que eu não chamo de alimento, mas pode ser um produto que tenha uma lactobacillus vivos. Tá. Mas isso não faz com que ele seja um probiótico. E aí a gente tem uma alimentação hoje altamente processada, tudo é extremamente pasteurizado, tudo. E aí quando acontece esse processo, você fala, o que você está dando primeiro de probiótico? E depois, o que você está dando de alimento para manter esse probiótico saudável? Então, entra um processo onde, mais uma vez, a coisa acaba sendo invertida e levada para um lado de droga, né? Quando, na verdade, a gente tem que resgatar o processo que está fazendo com que a gente tenha uma perda dessas bactérias saudáveis. E algumas estão sendo extintas, né? Isso é sério demais, né? Não, pelo amor de Deus. E me fala uma coisa, e o pessoal não repõe essas bactérias lá nos Estados Unidos? Dessa população que está 75% sem ela? Então, mas existe todo, mas você... Quem vai para os Estados Unidos, ou quem muitas vezes pega por importação esses produtos, sabe o quanto tem de produtos hoje probióticos sendo utilizados lá. Inclusive, alguns probióticos estão sendo acrescidos na alimentação mesmo. E principalmente um cuidado hoje, uma discussão muito grande que tem hoje é com a alimentação infantil, né? E a gente está vendo alguns alimentos que são voltados para a população infantil sendo hoje acrescido de probióticos. Certo. E aí entra aquela história, é a mesma coisa. Eu coloco lá uma cepa no meio de um produto. Gente, cepa é uma família, tá? É uma traduzindo. Espécie, né? Quando você fala assim, lactobacillus tal, dá o nome daquele lactobacillus. Então, é uma espécie de lactobacillus. E no nosso organismo, as bactérias, elas conversam entre elas. Então, normalmente, a hora que você fala em probiótico, é importante que tenha, quando precisa suplementar, é importante que tenha um conjunto, né? E não uma cepa isolada para efetivamente ter uma ação de repovoação dessa microbiota e de dar condições para que as nossas bactérias nativas se proliferem, se mantenham ativas no organismo, né? Perfeito. E aí você toma muitas vezes um antibiótico e você pode levar semanas ou meses para recuperar essas bactérias saudáveis, né? E aí você imagina nesse processo aonde a alimentação é altamente processada, um baixíssimo consumo de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, leguminosas, etc. E tudo pasteurizado, tudo, né, altamente processado. Não tem, tudo muito processado. Então você começa a dar alimento para quem? Para as bactérias de potencial patogênico elevado, os fungos, né? E aí proteínas mal digeridas, como a gente já falou, né? Alimentos que têm dificuldade de digerir proteína, como a gente já cansou de falar aqui, trigo, leite, soja, altamente consumidos, e essas proteínas mal digeridas acabam alimentando bactérias proteolíticas, que na verdade têm potencial, são as que têm mais chance de ter potencial patogênico alto. E aí pronto, aí tá feita a encrenca que a gente tá vendo hoje em dia, né? Viram? Olha, é uma aula. Nós estamos indo para o nosso intervalo, mas já nós voltamos. Lembrando que hoje o programa está recebendo a doutora Denise Carreiro, que lança o seu 9º livro, O Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença, e que é o sorteio do programa de hoje. Até já. Eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos.
Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Quero me submeter, quero conhecer teus planos. Estamos apresentando Mais Saúde. Alegrar o seu dia a dia é um dos nossos objetivos. Gosto muito da Rádio América, de ouvir o dia todo músicas, pregações. Pensar em você é o que nos inspira. Participe da promoção A Hora da Vitória. Levar a palavra de Deus até a sua casa nos faz cantar diariamente uma canção nova. É o amor de Deus. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Quero ajudar os 27 milhões de lares que vivem sem tratamento de esgoto. 85 milhões de pessoas ainda sem o sistema público de coleta de esgoto. Eu preciso de seu voto. Netinho de Paula, deputado federal 6500. Coligação para a Verdade, verdade, PT, PSDB. Olá, eu sou Marcelo Chaves, missionário da Canção Nova, e estou aqui para levar até você um apelo do fundo do coração. Ajude a Canção Nova a evangelizar. É através da sua contribuição que dia a dia podemos levar o nome de Jesus o mais longe possível. E com certeza, muitas pessoas, muitas famílias, elas são salvas. Faça parte conosco desta grande família. Torne-se um novo sócio através do site clube.cançãonova.com. Eu espero a sua contribuição. Olá, sou Orlando Silva. Tivemos muitas conquistas no último período, mas é preciso que a política, a economia sejam mais justas para avançarmos ainda mais. Orlando Silva, 6565. Coligação PT, PC. Olá, eu sou Emanuel Stênio e também estou aqui na Rádio América. Aécio Neves. Para mudar o Brasil, para combater com mais força o crime que ameaça você nas ruas, vote nos deputados que têm o compromisso com as mudanças no Código Penal, tornando nossas leis mais severas. É assim que vamos mudar o Brasil. Papa, deputado federal 4522.
Junto com Alckmin, vou lutar em Brasília por iniciativas como os AMES e por mais recursos para santas casas e hospitais filantrópicos, hoje sufocados por baixos repasses do governo federal. Coligação PSDB-DEM-PPS. Rádio América. Alexandre Padilha. São Paulo tem um enorme potencial e nós precisamos de deputados que saibam aproveitar o potencial do estado mais rico do Brasil para melhorar a vida das pessoas. Por isso, vote nos deputados do PT. Vote 13. PT. Muitas vezes, apenas um silêncio sem palavras expressa a minha oração e Deus a compreende. Há desejos que só Deus compreende. Santa Teresinha do Menino Jesus. Alexandre Padilha. Para termos São Paulo mais justo, mais humano e mais igual, precisamos de deputados que lutem por isso e representem bem o nosso povo. É por isso que eu peço seu voto para os deputados do PT. Vote 13. PT. Todo domingo, 9h30 da noite, 9h30 da noite, buscai as coisas do alto. Com Padre Vicente, da Comunidade Betânia. Sintonize. América. 13h28. Divulgue a Canção Nova em São Paulo e faça parte da nossa ação evangelizadora na maior cidade do Brasil. A Canção Nova, pra mim, é meu descansar, meu despertar. É como se fosse uma luz que ilumina os meus caminhos, ilumina a minha vida, cada dia da minha vida. Quanto mais pessoas se unirem nesse grande abraço de muitas maneiras, novos corações serão tocados. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje o programa Mais Saúde recebendo a doutora Denise Carreiro, lançando seu nono livro, O Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença, que você pode, ao ligar aqui para o 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Pode concorrer, já tem bastante gente ligando. Olha, como tem umas pessoas que estão fazendo algumas perguntas diferentes do tema, eu vou deixar no sorteio, mas nós vamos privilegiar sempre a pergunta do tema, tá? Então já ligou aqui a Ana Cláudia da Moca, a Madali, ela fez uma pergunta que eu acho que vale a pena também, porque de repente pode ter microbiota envolvida. Gostaria de saber se os lábios extremamente rachados podem ser indício de algo além da falta de hidratação, doutora Denise. O mais comum é carência de complexo B, né? Agora precisa ver por quê, né? De repente pode estar tomando pílula anticoncepcional, é uma coisa que leva a carência de complexo B, né? Aumenta a demanda. De repente pode estar com alteração da microbiota intestinal e má absorção de nutriente, né? Pois é. Então, de micronutrientes, mas tem que avaliar um pouquinho o porquê dessas carências. Olha, a Loren, ela é lá da cidade de Vila Velha. Ela falou assim, tem um filho de 5 meses e só alimento com leite materno. Faço uso de biomassa, desde que ele tinha 2 meses comecei a usar um probiótico de farmácia e percebo que quando eu paro de tomar, ele fica com prisão de ventre, fazendo cocô apenas uma vez e quando tomo ele faz de 3 a 4 vezes por dia. Gostaria de saber se posso continuar fazendo uso do probiótico ou se isso é prejudicial. Não, normalmente o probiótico ele é mais uma reposição do que uma suplementação hoje em dia. Não passa via leite materno esse que ela toma, né? Não passa via leite materno, de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, o leite materno ele tem bactérias probióticas, tá? A natureza faz as coisas certinhas, né? Essa formação da microbiota do bebê através dos probióticos e pré-bióticos, que são alimentos das boas bactérias do leite materno, é o que determina a formação da microbiota do bebê. Só que a nossa microbiota intestinal saudável determina o nosso sistema imunológico. E no caso do bebê, todo esse processo muito bem feito quando o bebê nasce vai interferir no resto da vida dele, no processo de tanto de sistema imunológico como endócrino, etc. Então você está, com certeza o que você está fazendo, você está ajudando muito o seu filho, sem dúvida, não só agora como para o resto da vida.
Denise, pode, por exemplo, estou fazendo aqui uma viagem, né? Pode, por exemplo, o fato dela não estar usando o lactobacilo, de repente ela está com a parede intestinal mais permeável, de repente ela faz uso de leite, derivados e glúten, aí essa proteína não digerida, de repente, atravessa, e pode ser isso a causa via leite materno dessa obstipação? Dá pra gente pensar nesse processo, né? Porque, assim, o que acontece é que a microbiota intestinal saudável determina essa integridade da parede intestinal. E por causa disso, aumenta a absorção, principalmente de vitaminas e minerais. Fora isso, não deixa passar a macromolécula, que pode fazer com que a mãe produza anticorpo que passa pelo leite para o bebê. Então, a partir do momento que toma probiótico, mantém... e o probiótico também, no intestino, ele regula as nossas substâncias que são pró- e anti-inflamatórias. Então, as bactérias saudáveis, elas têm uma ação muito mais anti-inflamatória, né? E vai ajudar em tudo isso. E até a própria bactéria da mãe determina também a composição dessa microbiota do leite materno. Então, isso ajuda muito no processo do bebê. Tá, perfeito. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Gislaine participando do sorteio, aqui de Carapicuíba, a Regina Maria de São Paulo, da Água Rasa, também participando do sorteio. A Vera Lúcia de Itapevi, ela fez a seguinte questão. Gostaria de saber se essas proteínas do probiótico têm alguma coisa a ver com os lactobacilos do Yakult. Tá, proteínas dos probióticos não, tá? O probiótico, ele é... quando fala probiótico, é para a vida, tá? Então, as bactérias são chamadas de probióticas, são aquelas bactérias que são chamadas também de saudáveis, porque da ação delas no nosso organismo depende a nossa saúde, a nossa vida. Então, por isso que elas são chamadas. Então, na verdade, são bactérias probióticas e não proteínas, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, normalmente, esses leites fermentados, esses produtos fermentados, eles podem simplesmente, pela fermentação, ter bactérias saudáveis, ou alguns podem ser acrescidos de bactérias saudáveis. Mas o fato deles terem bactérias saudáveis não significa que eles vão ter uma ação probiótica, que chama. O que é essa ação probiótica? É a gente repovoar o intestino com essas bactérias saudáveis, não só para que elas tenham uma ação adequada, mas para que elas permitam, né, que as nossas bactérias nativas ou naturais do organismo tenham mais condições de se desenvolver a partir da ação dessas bactérias que a gente toma. Então, elas ajudam que o organismo desenvolva as bactérias nativas. Perfeito. E isso não dá pra gente pensar que isso pode acontecer com melhor efetividade quando você tem um produto alimentício com aditivo químico, com açúcar, né, que é alimento de fungos e bactérias patogênicas, e que tenha uma concentração de, aí sim, proteínas de leite de vaca, que são proteínas de não digestão ou de difícil digestão. Perfeito. E que aí sim podem favorecer mais os fungos e as más bactérias do que as boas bactérias. Tá bom? A Deise de Sorocaba diz que a filha está tomando antibiótico e o médico receitou Floratil. Gostaria de saber se está correto ou se tem algo melhor para ela tomar. Tá. O que acontece é o seguinte, quando toma antibiótico, muitas vezes, como ele mata as más bactérias, ele também mata as boas. Eu digo que é uma bomba atômica que caiu na cidade, mata mocinhos e bandidos. Exatamente, não tem muito jeito, né? Só que aí favorece o crescimento de... pode favorecer, né? O crescimento de algumas bactérias que são resistentes a antibiótico. E algumas vezes o Clostridium difficile, que é o nome já diz, né? Clostridium difficile. Ele é difícil depois de combater. E uma das coisas que é capaz de combater é o Saccharomyces, que é o Floratil, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele é interessante neste sentido, mas ele não é considerado uma bactéria probiótica. Ele é fungo, na verdade, um fungo do bem, mas é o fungo. Denise, deixa eu te fazer uma pergunta. O Clostridium também
ele está muito presente no intestino de uma pessoa que ingere muita carne vermelha. Isso confere? Ou eu tô assim, porque às vezes a gente lê tanta coisa, né, Denise, que depois você fala, de onde que eu li isso? Olha, sinceramente, eu não saberia te dizer, não. Eu não vi nada especial em relação a isso. Tudo que a gente estuda mais do Clostridium difficile, ele tem uma facilidade maior de proliferação quando existe o uso de antibiótico. Eu acho que você colocar, não li nada sobre isso, mas eu fico pensando o seguinte, que o consumir a carne vermelha é uma coisa. Agora, consumir a carne vermelha em desequilíbrio com os outros nutrientes e em grande quantidade, é que eu acredito que possa ser talvez um problema para alterar tudo. É tudo isso. E aí, ainda respondendo a pergunta daquela moça, claro que tem coisa melhor sim, para ser não é que no lugar do Fluoratil, mas associado ao Fluoratil. Hoje em dia a gente tem no mercado, nas farmácias comuns, vários tipos de probióticos vendidos que vão ajudar a manter as bactérias saudáveis. Então eu brinco, eu falo que o antibiótico mata as boas e as más e a gente põe as boas. Ele mata, a gente põe, ele mata, a gente põe. E a gente fica mais com boas do que com as más. Depois que ele parar de tomar, mantém mais pelo menos uma semana, 10 dias, tomando as boas bactérias, tá? Denise, uma dica para o nosso ouvinte. Eu vou lá comprar um probiótico. Quantas famílias no mínimo tem que ter? De 2 a 3 no mínimo. No mínimo de 2 a 3, né? 2 a 3 no mínimo, quando for necessário suplementar. E até uma coisa lembrando, né? Quando a gente estava falando dos leites fermentados ou de produtos fermentados, na maior parte das vezes as quantidades são muito pequenas. No Brasil, pode ser considerado probiótico quando é de 10 a 8ª, 10 a 9ª. 10 a 9ª significa 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. 10 a 8ª, 100 milhões. 100 milhões de unidades formadoras de colônia não faz nem cosquinha. Nós temos em torno de 70, 80 trilhões de bactérias no intestino. Então, efetivamente, se você pegar na Europa, um mínimo para ser considerado um produto probiótico é 10 a 9ª, um mínimo. Então, na maior parte das vezes, aqui a gente não tem produtos que efetivamente tenham uma quantidade que possa ser chamada de probiótico. Em produtos alimentícios, né? Em produtos alimentícios. Em termos de agora, probiótico... em termos de suplementação, sim, que são aqueles que tem tanto em cápsula como... E aí, entra de novo sempre aquele conceito. É uma cepa isolada. Efetivamente, não vai ter uma ação tão efetiva, né? Tá, normalmente é no mínimo de 2 a 3 e a gente tem no mercado algumas coisas boas num preço interessante, até com 5 famílias, né, Denise? Tem gente, é bem tranquilo. Bom, vamos ver mais as participações? 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. A Regina de São Paulo diz que faz uso de kefir e gostaria de saber mais sobre seus benefícios e por quanto tempo. Lembra que a gente até comentou do kefir? E você, que boa ideia, eu vou pôr no livro. Porque a gente teve aqui o José Bacite e nós tivemos 2 tipos de kefir, o kefir de grãozinho e um tal de que fazia o kombucha. E aí a gente andou distribuindo por um tempo, assim, fazendo doação. O que você acha do kefir, Denise? Eu acho que é uma excelente possibilidade de você ter um alimento probiótico, né? Alimento probiótico. Porque assim, ele tem sim várias cepas de bactérias, de Saccharomyces, né? Então, tanto de fungos como de bactérias do bem, né? Além de ter vitaminas, minerais, tal. Então, aminoácidos. Então, é um alimento probiótico. Qual é o cuidado, tá? O cuidado sempre, eu sempre, óbvio, vou optar pelo de água, né? Não, é isso que eu ia falar, pelo amor de Deus, nenhuma, Regina. Né? É água, não vai fazer isso no leite, hein? Tem gente que faz com água de coco, tem gente que faz com água, né? Água de coco é interessante. Eu tenho várias pessoas que eu já conversei quando eu fui dar palestra no simpósio de antroposofia. Ai, que legal. E eles falavam que de antroposofia, eles falavam que faziam na água de coco. E aí, qual é o cuidado, né? O cuidado é que do jeito que tem chance de crescer coisa boa, tem jeito de crescer coisa ruim. Tem chance de crescer coisa ruim. Então, é o cuidado com a água que vai ser utilizada, é o cuidado com todo o processo de higienização, de esterilização. Porque você tá arriscada
da mesma maneira de ter coisas boas, ter coisas ruins. Então, esse é um pouco a minha preocupação. Agora, como um alimento probiótico, ele é interessante. Agora, quando a gente tem que entrar num processo, muitas vezes, ou de tratamento, ou efetivamente de reposição, eu ainda prefiro trabalhar com as cepas. Perfeito. 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Shirley de Belo Horizonte participando do sorteio. Tem a Nilza aqui de São Paulo, a Maria de Lourdes de São Paulo. Tem aqui uma perguntinha, Lúcia, que eu respondo para você no próximo programa, que é mais pertinente a nós do que a hoje o tema com a doutora Denise. Temos também, deixa eu ver aqui, tem uma aqui, eu nunca ouvi falar, você já ouviu falar dessa síndrome, ou é uma doença chamada granulomatose deve ser Werner? Eu não conheço. Então, minha querida, nós vamos, Elza lá de Maurilândia, em Goiânia. Então, Elza, vou dar uma pesquisada e vamos ver, né, de repente um profissional para chamar, para dar uma olhadinha nisso, tá bom? Denise, eu tenho uma pergunta para você. Denise, o que te surpreendeu mais ao escrever esse livro? Porque a gente estuda muito, né? A melhor maneira de estudar é escrever um livro, fazer uma aula, dar uma palestra. O que para você falou, puxa vida, olha, que às vezes são coisas tão óbvias, né? Que a gente fala, puxa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas o que quando você escreveu esse livro, foi mais surpreendente para você? De um lado, eu fiquei feliz porque, assim, tudo que a gente estuda há muitos anos, né? Não só está se comprovando, como está sendo reconhecido cada vez mais, né? Então, isso, por um lado, deixa a gente extremamente feliz, né? Aí você vai pegar os detalhes de todo o processo, mas o que realmente me chamou mais atenção foi a história do leite materno ter probiótico. Gente, né? Uma quantidade absurda. E a gente sempre estudou que ele tinha pré-biótico, né? E agora com a possibilidade de fazer sequenciamento genético para identificar, né, essas bactérias, aí veio aí essa informação, né, de que o leite materno, além de ter pré-biótico, ele tem o probiótico, e numa quantidade altíssima, como você falou, em torno de 700 espécies, para mães que têm o leite, que tem parto normal ou cesárea não eletivo, ou seja, entrou em trabalho de parto, mas não deu para fazer o parto normal. E a cesárea eletiva, que é aquela que é marcada, né? Hora marcada. Essa normalmente já vai ter menos da metade de bactérias saudáveis, ou seja, provavelmente os hormônios que são liberados no trabalho de parto têm uma ação determinante na quantidade de probióticos, né, no tipo de probiótico. E outra coisa que eu achei interessantíssima, que era uma coisa que sempre ficava na cabeça, como é que o negócio faz, como é que acontece isso? Por que você fala que tem gente que tem mais predisposição a fungo, menos né? Você fala, o que faz isso acontecer? E aí, nesses estudos, a gente estava vendo que já durante a gestação, e aí a importância da mãe ter bactérias saudáveis e de, na maior parte das vezes, tomar um belíssimo probiótico. Durante a gestação. Eu ainda hoje, eu ouço profissionais mesmo da área da saúde achar que tomar um probiótico numa gestação é perigoso. Que é isso. E é uma das coisas mais importantes que tem para definir a saúde da mãe e do bebê. E aí, nesse processo, outros estudos mostraram também por sequenciamento que você tem uma passagem do DNA bacteriano pela placenta? Da mãe, pela placenta, que vai definir para o bebê o processo de acolhimento das bactérias saudáveis. Gente, que coisa linda! Né? E que esse processo, esse DNA bacteriano, ele fica registrado. Então, de repente, você vai lá e toma um antibiótico e através desse DNA bacteriano você repõe. E essas bactérias, né, iniciais, elas acabam sendo as bactérias nativas.
Então, se a gente tem mais de 1000 espécies, né, de bactérias, individualmente, é em torno de 160, 180 espécies. E é muito familiar, é aquele processo que, como o Murilo, lá um professor da VP, falava sempre, quando você casa também. Isso né? é legal. E as bactérias também vão se... Eu ainda não assisti. As bactérias da mulher, do marido e, consequentemente, dos filhos, bebê. Depois vão ser mais ou menos as mesmas espécies. Né? Ok. Tem uma pergunta aqui que você vai saber responder com maestria. É lá de Campinas, da Jurema. Desculpa, é a da Ivelise, mas eu vou aproveitar que eu já falei da Jurema. Quero deixar um abraço para as doutoras. Gostaria de saber onde encontra kefir, se tem algum site que pode me ajudar. Hoje, Sara, kefir se doa, não se compra, né? Então você também tem que ver quem vai doar, né? Pelos mesmos assuntos que a doutora Denise falou. Faz uma busca no Google. Mas deixa eu fazer a pergunta aqui da Evelise de São Bernardo do Campo. Tenho mal de Addison. Tenho hipotiroidismo e gostaria de saber mais a respeito dessas doenças. E qual a alimentação melhor para mim? Já parei de fazer uso do leite e derivados. E isso está me ajudando muito. Você consegue falar rapidinho, Denise? O problema é o rapidinho. Pois é, né? O Addison, na verdade, é uma doença autoimune, assim como o hipotiroidismo, provavelmente, nesse caso, deve ser também autoimune. Porque quando a gente tem uma doença autoimune, a gente sempre tem a predisposição para ter a próxima, né? E o Addison, ele é uma falência da suprarrenal. Então, dependendo do nível que isso acontece, vai ter uma dificuldade de produzir o cortisol, DHEA, e principalmente aí também a aldosterona, né? E é o controle de todo o metabolismo do sódio, do magnésio. É uma doença extremamente séria, mas que, sabendo disso e repondo os hormônios da mesma maneira que repõe o hormônio da tireoide, da insulina, você consegue ter uma qualidade de vida legal. Porém, a preocupação quando você tem uma doença autoimune, em primeiro lugar, é sempre evitar a próxima, né? E muitas vezes você pode, em algumas situações, até diminuir o processo e em algumas situações até reverter. Não acredito muito em determinados casos que isso seja possível, mas é o que eu coloco. Antes de qualquer coisa, você tem que se preocupar em prevenir a próxima. E não tem nada mais relacionado com qualquer doença autoimune, em primeiro lugar, do que o glúten, né? Então, e fora isso, de novo, quem que determina a nossa tolerância imunológica? O que quer dizer isso, tá? No intestino, nós formamos células chamadas tolerogênicas. E essas células só são formadas através da ação das bactérias saudáveis. Então, as nossas bactérias saudáveis associadas com a adequação de vitamina A e vitamina D formam essas células que toleram alergenos ou agressores alimentares ambientais, mas também são essas células tolerogênicas que evitam autoanticorpos, além de controlar a magnitude de resposta contra agressores. Então, as bactérias saudáveis, associadas com o equilíbrio nutricional e evitando o excesso do consumo de glúten, leite, soja, açúcar, etc., pode ajudar você a reverter esse processo de quebra da tolerância que desenvolveu uma doença autoimune. E a partir daí, antes de qualquer coisa, melhorar a qualidade de vida e prevenir a próxima doença. Perfeito. Tá bom? Bom, já vamos, essa musiquinha mostra, já acabou o programa, Denise, vamos rapidinho fazer o sorteio. Quem será que vai levar o livro da doutora Denise, o Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença? Vamos lá. Enquanto estão os tambores, deixa seu contato, Denise. Olha, é denisecarreiro.com.br é o site, e a partir do site tem acesso aos vídeos, blogs. Foi a Shirley Dark de Belo Horizonte. Então vamos lá, Shirley. Você vai receber seu livro direto da doutora Denise, com autógrafo e tudo, tá bom? Denise, mais uma vez, super obrigada. Obrigada, Paulo, porque você é sempre tão gentil de trazer a Denise aqui pra gente. Obrigada, Aninha. Obrigada, Ricardo. Nós nos vemos amanhã no próximo Mais Saúde. Tchau, tchau. Obrigada. Que a vida faz crescer, que o verso tem reverso,
direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o